Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Geografia aqui, Raimundo Cruz. Mais uma aula, pessoal, e desta feita nós vamos continuar falando ainda sobre as questões da natureza, né? Sobre a sociedade, sobre as questões da natureza. Queria dizer para vocês que, como já disse no início, sejam bem-vindos e mais uma aula de Geografia, né? E nessa aula, pessoal, eu queria enfatizar aqui um pouco sobre a sociedade e a natureza, né? As questões ambientais. Você sabe que quando a gente mexe com a natureza, quando a sociedade mexe com a natureza, numa linguagem mais popular, aparecem os problemas ambientais, né? E nesse sentido que nós queremos falar um pouco hoje sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais. Vocês já assistiram um vídeo, né, uma videoaula sobre esse módulo aqui, módulo 4, ok? E falando exclusivamente sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais, ok? Na aula passada, na videoaula passada, vocês já viram aí algo sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais. Então é nesse sentido que nós queremos enfatizar hoje, né, nessa nossa videoaula. Queria dizer também que estamos quase terminando o nosso período, né? Mais aí uma semaninha de aula e aí nós já teremos a nossa 8ª avaliação. Então prestem atenção nessas informações que estamos dando nesses últimos dias, porque elas são essenciais para a nossa 8ª avaliação. Ok? Só lembrando que alguns de vocês ainda não enviaram as últimas atividades, né? A última atividade que a gente fez, alguns de vocês ainda não enviaram, ok? Beleza? Então veja só, o ser humano, pessoal, ele depende da natureza para sobreviver. Nós temos visto isso ao longo dos últimos dias, né? De que o ser humano ele depende da natureza para sobreviver. E algumas dessas atividades, elas causam dano à natureza. Algumas dessas atividades que a gente vai fazendo ao longo, né, dos dias, elas vão causando alguns danos à natureza, né? A sociedade, ela precisa se movimentar, ela precisa fazer algumas coisas, né, no dia a dia. E essas coisas que a gente vai fazendo, que vão causando aí os danos à natureza. Vejam só, a água, nós temos falado muito da água, né? A água é um bem comum, né? A vida, nós necessitamos da água, mas algumas atividades que o ser humano tem desenvolvido na face da Terra têm causado alguns danos à questão da água, não é? Nós vimos também aí a questão do solo cultivável, né? Que nós também temos causado danos a esse solo cultivável, né? A fauna, a flora, né? E o trabalho que tem sido para garantir, né, o nosso dia a dia, né? E aí, pessoal, nós falamos um pouco sobre as questões ambientais já na aula passada, vocês viram aí na videoaula, e dizendo que os problemas ambientais eles causam danos à natureza e principalmente, né, a poluição. A poluição é uma das situações mais graves, né, no que diz respeito aos problemas ambientais, porque aonde vai tendo poluição, nós vamos tendo problemas. Nós, na sociedade, os seres humanos, nós vamos tendo problemas. Aonde tem poluição, né, aparece aí com mais evidência os problemas, né, ambientais. Então, poluição das águas. Olha só o que polui as águas. Os resíduos sólidos. Nós vimos aí, inclusive, já fizemos uma atividade falando sobre os resíduos sólidos e os resíduos líquidos, né? E aí, nós citando aí, por exemplo, o que são os resíduos sólidos, né? Os papéis, os metais, os plásticos, né? Os pneus. Eu lembro que quando nós estávamos aí na escola, né, nas nossas aulas presenciais, terminava o recreio e estava lá o pátio cheio de papéis, ok? Então, eu algumas vezes, né, perguntei nas salas
né, por onde eu estava passando, gente, vocês não estão contribuindo, né, com a limpeza da superfície onde vocês estão. Por quê? Porque isso é lógico que alguém ia limpar depois, né, do recreio, depois daquele momento ali, né? Mas o correto era que nenhum de vocês, nenhum dos alunos, nenhum dos professores, nenhuma das pessoas que transitam ou transitavam ali dentro da escola pudesse poluir, né, aquele espaço com resíduos sólidos, né, com papéis, com metais, com plástico, com pneus, não, porque nós não transitávamos ali com pneus, mas principalmente com papéis, né? Então o pátio ficava totalmente cheio de papéis após aquele momento, aqueles 15 minutos, 20 minutos do recreio. Então esses resíduos sólidos, eles são fonte, né, de poluição das águas, né? Os papéis que caem, lógico, esses da escola, eles eram bem acomodados, né, levados em sacolas plásticas e o órgão, né, que faz a limpeza, né, leva esses resíduos para um determinado lugar. Mas num outro momento, né, a gente vai presenciando aí papéis jogados na rua, né, nas avenidas, e esses papéis jogados nesses lugares aí, os metais, os plásticos e os pneus, que são os maiores problemas, né, para a questão da poluição das águas, porque na hora que chove, né, eles são levados, né, pela água das chuvas, né, pela correnteza das águas, e uma das primeiras coisas que eles causam é o entupimento das galerias. As galerias são entupidas com esses resíduos e aí ocorrem o que a gente chama as inundações. As inundações nascem a partir daí, do entupimento das galerias, né, com esses resíduos sólidos. E os resíduos líquidos, pessoal? Eles estão presentes aí nos esgotos, né, ou são os próprios esgotos, os resíduos domésticos, as substâncias químicas, os fertilizantes, né, os defensivos agrícolas. Todos esses produtos aí, eles são os que nós chamamos de resíduos líquidos, né? São os que poluem as águas, poluem a natureza de forma assim avassaladora, né? É um problema muito sério essa questão dos resíduos líquidos, né? Principalmente as substâncias químicas, né? Os fertilizantes que são colocados na agricultura, né? Para melhorar a terra, né? Para ter uma produção melhor que eu digo no sentido de maior, né? Lógico que não é uma produção melhor, não é em se tratando de saúde, né? Mas os defensivos agrícolas, né? Os produtos são colocados nas plantações para proteger as plantas das pragas, né? Então esses fertilizantes, esses defensivos agrícolas, eles vão poluindo as águas, né, e nos trazendo aí problemas muito sérios, mas muito sérios mesmo, ok? Então a gente vai falando essas questões aqui, né, e mostrando como é que vai ocorrendo a poluição das águas, né? A poluição das águas compromete os ecossistemas marinhos, né? A gente percebe aí que o ecossistema a poluição das águas vai comprometendo aí os ecossistemas marinhos. Como assim, professor? Olha só, a questão da população, né? O que tem a ver a população com os ecossistemas marinhos? Se a gente visitar aqui as margens dos oceanos ou as margens dos rios ou as margens dos lagos, nós vamos perceber que lá tem muita gente morando, né? Os primeiros habitantes da Terra, eles procuravam exatamente esses lugares, né? Essas regiões, para eles poderem produzir alguma coisa, né? Então a população, ela está presente, né, próximo a esses ecossistemas, tanto marinhos, né, como os ribeirinhos, né, nas margens dos rios, nos lagos e assim por diante, né? Eu conheço muita gente que nasceu nas margens do oceano, nas cidades, né? Conheço muita gente que nasceu nas margens dos rios, né? Conheço gente que nasceu nas margens de algumas lagoas, né? Gente bem próxima de mim que nasceu próximo de lagoas, né? De lagos e assim por diante. Então essa população, com a poluição das águas, elas são levadas digamos assim, a uma situação muito difícil, né? Por quê? Porque na maioria das vezes elas sobrevivem da pesca. Olha só, e se a poluição vai causando problemas aí a esses ecossistemas,
a pesca vai ser afetada, né? As pessoas que vão pescar, as pessoas que vão pegar os peixes ali, ou no mar, ou no rio, ou no lago, possivelmente esse peixe, né, ele vai estar poluído de uma forma ou de outra, né? E aí não vai ser possível, né, ser consumido por essa população ou por quem, né, consome esse tipo de produto aí. O extrativismo, de modo geral, né, você sabe que para a gente fazer hoje algo no que diz respeito ao extrativismo, ele vai poluindo, né, por onde vai passando, os produtos que são colocados, né? Por exemplo, a extração do ouro, né, para se extrair o ouro, utiliza-se um produto chamado mercúrio, né, que polui a água assim de uma forma muito avassaladora, né, muito forte mesmo. E aí vai poluindo essa água, a água já não é mais, né, adequada para o consumo humano. E aí, pessoal, a gente vai passando por situações muito, mas muito difíceis mesmo com relação a isso aí, ok? E aí tem a exploração dos recursos aquáticos, né? Aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Os nossos recursos, as coisas que nós vamos fazendo, né? Vamos passando por isso aí. A poluição das águas também ainda afeta, por exemplo, a escassez da própria água, né? Como falei agora há pouco, pode ser a escassez do peixe, né? No caso das águas poluídas, mas também a escassez da própria água, né? Se as águas são poluídas, possivelmente rios vão desaparecendo, as lagoas também vão desaparecendo, né? Com a questão da poluição das águas. A água salgada representa 97% do total, toda a água, né, no planeta, e não pode ser usada para o consumo. Já há algumas fontes de tratamento aqui ou acolá, né, que já fazem um tratamento hoje especial e já conseguem tirar, né, no processo de dessalinização, né, já consegue tirar o sal da água, né, falando aqui da água salgada, e já fazendo com que essa água possa ser consumida pelo ser humano. Mas isso ainda está muito acanhado, né, esse processo. Não se fala aqui no Piauí, por exemplo, disso, né? Na Europa já tem empresas que fazem esse processo, né, que já trabalham. No Brasil já tem também, né, mas lá na região sul e sudeste já tem empresas que fazem esse processo de dessalinização da água. Mas dizem os especialistas que é um processo muito caro, né, para se fazer isso, né? Mas olha só, 97% de toda a água do planeta é salgada, só 3% da água representa a água doce e disponível para o consumo. Mas imagina essa água poluída, esses 3% só, né, dos 100, né, que nós temos aí, né, dotada aí de água potável, né, ou água doce, né, não potável, mas água doce, daí é que vem a água potável. A distribuição irregular de água pelo planeta. A América do Sul, por exemplo, tem água potável 3 vezes mais que a Europa. Olha só, o Brasil é um dos países aqui da América do Sul. Piauí, né, um dos estados aqui do Brasil que está na América do Sul e que é muito agraciado com essa questão desse total de águas, né, que nós temos aqui na América do Sul. 3 vezes mais do que na Europa, graças à bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Esse rio realmente é uma fonte de riqueza, né, inclusive com a água, né, que nós temos aí, e outros rios, né, que nascem e chegam a partir do Rio Amazonas e outros rios grandes que nós temos no Brasil. A região norte do Brasil possui fontes abundantes, mas não é densamente habitada. Olha só, lá existe muita água, né, muita água mesmo na região norte do Brasil, na região sul e sudeste do Brasil também, mas a região ela não é densamente habitada, né? Já a região sul e sudeste possui também bastante água, mas é uma região que tem uma densidade demográfica muito alta, né? E aí há um consumo muito exagerado de água, né? Nós aí vimos no São Paulo, por exemplo, nos anos 2017, 2018, passando por dificuldade no que diz respeito à questão da água. Ok, gente? Então, olha só. Essa aula nós vimos aqui sobre a questão dos recursos da natureza, né? Da água principalmente. E nós vamos ficando por aqui, né? Na próxima aula nós vamos falar mais sobre ainda, né, esses recursos, né, a natureza, a sociedade e os problemas ambientais, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, ok? Até mais!